Amigo torcedor, né? Marcos Faria aqui, hoje entrevistando aqui Cauê Ireno, um dos melhores goleiros que tem aqui em Cândido Mota. Estamos aqui, amigo torcedor, no campo da Usina Pari, em Cândido Mota. Cauê, é, fala um pouquinho sobre a sua trajetória como jogador e goleiro. Quando é que começou, Certo. quando é que começou essa... que você percebeu Gosto, né? que o gosto Sim. por ser goleiro? Então, rapaz, é uma história até interessante, né? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde para a Web TV, para você, Marcos. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, né, na região nossa. Se não fosse você aqui, a gente estava bem menos em termos de transmissões no Campeonato Amador, não ia ter nada, né? Parabéns pelo seu trabalho. Então, vem até de um grande amigo seu, né? Marino Oliveira, na época que eu comecei a pegar gosto assim, pelo esporte, pelo futebol. Eu era bem ainda novo, né? Eu tinha meus 10 anos de idade. O Marino, a gente era vizinho lá da casa da minha avó, né? Primeira camisa, né? Para começar a jogar futebol, ele deu, foi uma camisa de goleiro para mim. E eu comecei a pegar gosto, né? Comecei a treinar primeiro na escolinha do Donizete, mas foi pouco tempo no salão, não gostei muito do salão. Depois fui para o campo, né? Com o Wagner, Modesto. Muito tempo, né, nas categorias de base de Cândido Mota, disputei jogos da juventude, jogos regionais, acho que foi em 7 jogos regionais que eu fui. Depois disso, né, fui ficando Desses pegando mais jogos regionais, idade. vocês nunca levantaram nenhum caneco. A gente foi classificado para os Jogos Abertos em Mojimirim. Eu não lembro direito a data, mas foi uma grande conquista, né? Na época a gente tinha pegado Marília, ganhamos de Marília, ganhamos dos times que era forte naquela época, né? E depois comecei com 14, 15 anos no Almoção, né? No Almoção Futebol Clube, que é ali da Água do Almoço, né? Que é da onde vem minha família. Fiquei lá bastante tempo, acho que foi 8 anos. Desde meus 14, 15 anos eu comecei a jogar futebol amador. E a gente foi campeão duas vezes, campeão rural. Fora os torneios, né? Que a gente foi campeão. Também joguei amador, vários amadores pelo Almoção. E depois de um tempo eu vim para a Usina, né? Vai para 8 anos que eu tô aqui na Usina. O primeiro campeonato que eu conquistei com a Usina de mais expressão foi em Santa Mariana, né? Ganhando da Forte, na época do forte time da Portuguesinha, londrinense. Era um time muito forte na época. E depois foi vindo mais alguns títulos, né? A gente foi campeão depois em Pedrinhos Paulista, em Marcaí, né? Ainda teve um vice-campeonato também em Marcaí, antes de a gente ter sido campeão. Ele bateu na trave, depois no próximo ano a gente continuou, fomos campeão. E foi isso. Agora o último título, né, que foi com a Ibirarema, né, que você também estava participando lá com a gente, pela Usina. No Futebol Society lá, né? Isso, e vários outros troféus conquistados, né, durante todos esses anos, né, que eu acho que já tem uns 12 troféus com a Usina. De outros campeonatos menos expressivos, né? Eu falei aqui o mais forte. Também fui campeão em 2019 com o Vasco, né? Lá em Assis, você também estava, né? Acompanhando a gente lá. O Vasco que nunca tinha sido campeão amador naquela época, e a gente conseguiu esse título para eles, e foi uma grande conquista na época, né? Um campeonato amador de Assis também que é fortíssimo. E foi isso. E eu nunca tive oportunidade de ser jogador profissional de futebol, mas sempre levei a sério, né? Sempre gostei. Como vocês veem, eu respiro futebol a semana toda, jogo futebol no final de semana. Então é um gosto mesmo que eu tenho pelo esporte, principalmente pelo futebol. Cauê, quando a gente pensa assim numa rotina assim, né? Porque não é só gostar, né? Sim, sim. Numa rotina, como é que é a sua... tem que trabalhar, tem que Com cuidar da família, certeza, né? sim. Mas durante a semana, assim, sobra assim um tempo assim para fazer um treino técnico assim, alguma Sim, coisa? sim. Então, né, a gente, lógico, a gente tem nossos compromissos durante a semana, né? Todos têm. Futebol amador em Cândido Mota é muito forte, né? A gente tá falando da Usina, mas tem vários times fortes. Então, a gente tem que se cuidar, né?
porque tem muita gente boa, muito goleiro bom, né? Se eu citar aqui nomes, nossa, muito jogador bom. E você sabe que sempre quando começa esses campeonatos, sempre começa aquela, né, como se diz, aquela novela, né? Um vai para um time, outro vai para o outro. A gente, como eu estou muito tempo aqui na usina, o meu foco sempre foi aqui, né? Nunca foi outro time, mas a gente tem que se cuidar, né, Marcos? Eu acho que eu tive uma lesão muito grave em 2023, né? Que tirou eu do campo de futebol. Uma lesão no tendão do quadríceps, uma lesão muito difícil. Eu que gosto, né? Fiquei fora. E para mim, quando eu voltei, foi muito difícil, né? Que eu voltei muito acima do peso. Agradecer até ao Dr. Gava quando operou eu, foi um médico excelente. E a recuperação também do Dr. Janderson, do Jardel que me fez voltar a jogar futebol, né? Uma lesão que não é fácil. E assim, quando eu tive essa lesão, foi muito difícil voltar a jogar, porque é uma lesão muito difícil de ser recuperada, né? Eu fiquei 30 dias com a perna esticada, tem que quebrar a fibrose. Cara, eu sofri demais. Só que como a gente gosta, né? Foi difícil, mas não foi impossível, né? Para Deus nada é impossível. E graças a Deus a gente tá aqui de volta. Então, a gente se cuida durante a semana. Quando dá, eu treino lá com o professor Camilo, né? Camilo, que é o goleiro também, foi profissional, jogou em vários clubes, né? Hoje ele joga também futebol amador. E tem a escola de goleiro deles lá em Assis, né? No Derac. E a gente, durante a semana, sempre dá um tempinho para se cuidar, treinar um treino específico, ir numa academia, né? Quando a gente pode. E porque a gente sabe que hoje o futebol amador tá praticamente que nem o profissional, né? Você vê o nível, né, do futebol amador de Cândido Mota realmente é muito alto. De Cândido Mota, né? Muito alto. Então, durante a semana, a gente se cuida com esses treinos básicos, né? Treino específico. E fora o Campeonato Varziano, que dá a gente jogar, né? Jogos o ano todo, né? Para ficar com aquele ritmo de jogo, né? Então é excelente, né? Tá podendo jogar todo sábado, tendo os campeonatos amador, campeonato regional que a gente disputa. A usina é um time que todo ano tá em 3, 4 campeonatos, né? Então a gente tem que estar bem, né? Senão a gente perde até a vaga, né? De titular. Mas é sempre bom, né? Tá jogando, tá treinando, e é o que eu gosto de fazer. Cauê, quando a gente pensa assim no almoção, e eu penso um pouquinho também no amador, você me falou que você ajudou eles em em uns campeonatos que eles ganharam para fora. Que campeonatos foram esses? O almoção de expressão foi 2 campeonatos muito difíceis que a gente conquistou. Eu tenho que só confirmar o ano certo, que eu também sou ruim de memória, mas foi um que tinha antigamente no Paraná, que era o ano todo também, que era disputado igual o Varziano, e a gente foi até campeão invicto lá, né? Se eu não me lembro, era campeonato rural, alguma coisa. E assim, tem outras competições que eu não vou lembrar assim de cabeça, tem que estar vendo, mas sempre eu comecei bem novo, né, na almoção, né? Comecei lá no segundão e fui subindo pro titular, né? Ah, entendi. Mas teve mais alguns campeonatos, torneio, então, nossa, nem se fala. Dessa época lá do almoção, assim, quem que você lembra, assim, que os jogadores, assim, o pessoal que marcou você daquela época, assim? Tinha o pessoal mais antigo lá, né? Tinha o Cidinho Marzola, né? Como jogador, o Fernando Mos, né? Que é o Sopa. Tinha o Seu Cido, que o Seu Cido foi meu primeiro técnico, né? Em campeonato amador, foi ele. É um cara que se foi há pouco tempo, né? Um cara que eu respeitava muito. E, nossa, tem tantos nomes que é até difícil lembrar, mas tinha um pessoal muito acolhedor, né? A Almoção também é um time igual a Usina, né? Um time de família, eu comecei lá. Foi o que me abriu as portas, né? Pro campeonato amador, assim, aqui na região, né? Depois, vindo mais perto, assim, a gente já encontra uma Usina Pari mais combativa, tipo assim, bem combativa aqui na Várzea, aqui no geral. Até que eu me recordo, acho que 2017, se eu não estou enganado, o amador que vocês ganharam. Sim, a Usina foi campeão amador em 2017. Contra o São Vicente, de 2018. 2-1, né? Foi realmente um jogo muito... Foi difícil. Eu percebi que a minha memória que eu lembro
é de um time muito bem coeso, muito bem Sim, forte. logo em seguida eu entrei, né? Logo em seguida Como é que foi essa ida entrei. para a usina Pari? Uhum. Quem é que realmente trouxe para você para a usina e de repente Deu já certo, né? deu essa liga de montar um time realmente de peso na Sim, época? sim. Na época, quem me trouxe foi o Leandrinho, né? Que jogou também com a gente na Moção, e na época ele jogava aqui na usina. E eu saí do Almoção, ele me fez o convite, né? De tá participando dos jogos de sábado, no Varziano. Comecei a jogar e logo em seguida começou as competições. E a gente foi campeão, acho que 2 anos, foi campeão, todos os campeonatos que a gente foi campeão, foi tudo seguido, né? 2018, Foi uma época 2019, que eu me foi lembro, uma foi uma época época de auge de mesmo. auge da usina, isso, exatamente. Isso. Bom, o Cauê, para a gente estar encerrando aqui, o que você quer, o que você poderia estar falando assim para essa geração de meninos, né, que estão aí começando a galgar os seus primeiros passos aí na várzea, Sim. e principalmente para aqueles que desejam serem goleiros? Então, Marcos, olha, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas eu acho que a garotada de hoje, né? Por mais que não seja igual antigamente, eu acho que a vontade do pessoal antigamente era maior, mas tem muita moleque que gosta, né? Eu acho que tem que seguir firme, né? Seguir o caminho, levar a sério, porque isso aqui também é uma base, né? A várzea é uma base, né? Você tanto vê que tem jogadores depois de 19, 20 anos, jogam a várzea, campeonatos amadores e ainda conseguem, né? Se jogar num time profissional. E levar a sério, né? Você vê o jeito que tá o campeonato amador hoje, o tão forte tá, né? Todas as equipes trazem jogadores, até jogadores profissionais, né? Então, para quem quer ser goleiro, cara, eu acho que tem que gostar, né? Porque goleiro não é fácil, né? A gente toma gol, faz parte, né? Numa hora você é o vilão, É o vilão, e no mesmo dia você se torna o herói exatamente. Então tem que gostar, Marcos. Eu acho que a posição de goleiro é a mais difícil, né? Gostar de se dedicar, de treinar. Querendo ou não, futebol é o esporte, é vida, né? É saúde, né? Então, eu nunca fui profissional, mas como eu vim desde da escolinha do Wagner, sempre o objetivo lá foi se tornar homens, né? Se tornar pais, né? Tipo, como que eu posso dizer para você? Ser pessoas do bem, né? Nunca foi uma coisa assim. O futebol, acho que ele traz isso pra gente, né? Traz a maturidade. Então, eu acho que o pessoal tem que levar a sério. Quem quer ser goleiro também, se dedicar. E aí, tá aí para poder jogar num time bom, né? Conseguir jogar num time bom e deixar o legado, né? Porque não, vai ficar, a história vai ficar, né? A gente vai embora, mas a história, as fotos, os troféus, tá aí, vai ficar na memória de todo mundo aí. Daqui 30, 40, 50 anos, 30 anos, o que for, eu vou estar com o pessoal, falar, pô, lembra quando a gente foi campeão em tal lugar, lembra quando a gente foi campeão em outro lugar, e isso que fica, né, a vida da gente. Bom, qual é? Pra gente tá aqui finalizando essa entrevista, o que você faz? Eu deixo aberto agora para você fazer suas considerações finais. Falar alguma coisa assim. O que eu posso falar para você? O pessoal mais novo, né, que realmente gosta, se dedicar, Marcos, é dedicação, isso aqui é família, né, a gente tá junto, a gente vai na festa da usina, realmente é um time de família, né, e se dedicar, treinar, quem gosta, levar realmente a sério, porque uma hora consegue deixar teu nome marcado na história, né, na história igual eu deixei na história da usina. Beleza, então. Cauê, obrigado então pela entrevista, Marcos, aí. Até mais. E, pessoal, Marcos Faria aqui, né? Entrevistando hoje o Cauê. Vai se despedindo aqui. Direto aqui do gramado, aqui do campo da usina Pari em Cândido Mota, para a Web TV Cândido Mota.